Olá, pessoal, estamos de volta para o módulo 3, né? Vamos dar início aqui à prática, vamos colocar a mão na massa, né? Para a gente poder realmente aí ter esses resultados, poder experienciar, né? Isso aí tudo que tem sido dito, né? Será que realmente a gente tem, né, esse resultado? Será que isso é para todo mundo? Será que só eu e mais meia dúzia de pessoas aí conseguem isso? Ou é algo que é padrão, né? É uma promessa de Deus para todos nós, né? Então, quero desde já estar compartilhando aqui meu slide com vocês. Deixa eu chegar aqui no ponto, a gente já está, né, bem avançado, terminando agora, né? Esse é o último módulo. Então, preparação para o jejum, né? O que é necessário fazer? Quais são os detalhes, né? Provavelmente você está vendo numa plataforma onde você pode tirar dúvida. Se está acompanhando dentro do Seminário Vida Plena também, você aí mesmo, né, que você vai conseguir tirar as suas dúvidas, de repente alguma coisa que a gente não colocou aqui e que pode ser aí um motivo de dúvida para você, para que você realmente possa extrair o máximo dessa prática, né? Conforme a gente tem dito, se não fosse assim, né, se o jejum não fosse importante, se o jejum não fosse tão eficaz, tão eficiente, tão poderoso, Jesus ele não daria a ênfase que ele deu para o jejum, né? Quando a gente entende aquela revelação de Mateus 9, ali no versículo 14 e 15, quando ele fala com os discípulos de João, e ele não valida o jejum de ninguém, como a gente já falou, e ele coloca o propósito, né, do jejum, o foco do jejum, na sua presença, né? Por isso que a gente vai aqui, o foco, né, inclusive na aula 2, o foco é no Espírito Santo. A gente vai estar falando sobre isso. Então, ó, preparação para o jejum. O que a gente deve, o que a gente precisa entender em relação a isso? Tudo que a gente faz, toda experiência, né, ou todo resultado que a gente busca, necessita de três, digamos assim, fatores básicos, né? Que é o tempo, o modo e o desempenho, né? O modo ele está muito ligado ao desempenho, que também está muito ligado ao tempo, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa aí de tempo. Tempo, um elemento que tem sido muito discutido no decorrer de toda a história da humanidade. Não é uma coisa que a gente vai entrar aqui, né? Filosofia e tudo mais, mas é algo extremamente necessário, inclusive, que a gente faça o uso de modo sábio, né? Conforme a orientação ali de Paulo aos Efésios, né? No capítulo 5. Então, a primeira coisa, qual é o tempo do jejum para que a gente realmente tenha resultado? Então, para quem está chegando, né, para quem está começando agora, né, nessa jornada de jejum pelo Espírito Santo, não faz isso, não tem uma frequência, né, não faz isso, né, toda semana, porque a frequência é essa, toda semana, né? A cada ciclo de 7 dias, a gente incorporar essa prática aí dentro do nosso dia a dia, né? Esse período de 7 dias aí durante a semana. E quantas vezes, quantas horas, quantas vezes, né, pelo menos, no mínimo uma, né, eu recomendo aí que seja toda semana, no mínimo uma. Quem vai realmente identificar quantas vezes, né, de repente até pode ter um período do mês, por exemplo, no Seminário Vida Plena, a gente em 7 dias, a gente tira 7 dias, ou seja, uma semana de cada mês, para jejuar e orar, né, para jejuar todos os dias, dentro do período de jejum, a gente tem nosso período de oração e período de estudo bíblico, né, que é todo um conjunto de estudos, né? Cada dia um estudo diferente, um estudo que te dá base, que te dá toda a estrutura, que te dá todo o fundamento para que você possa desenvolver a sua vida em todas as áreas. Então, primeiro é o tempo. Então, eu geralmente faço de 5 horas e tenho resultado. Então, o que você vai avaliar? O que a gente busca? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem ali as virtudes, não é uma pessoa que fala em língua, né? Língua é um dom. Então, Jesus ele foi batizado, digamos, né, com o Espírito Santo e ele não falou em língua em nenhum momento. Então, a gente vê que
o falar em língua é um dom que foi dado e que eu creio que até hoje permanece, mas não com a necessidade que tinha no passado, né? Por isso que Paulo, inclusive, ele fala que o dom de língua é um dos menores, né? Então, se for para falar em língua e ninguém entender, não tiver quem interprete, ele diz, ó, fique calado. Então, não é um algo para você evidenciar a espiritualidade ou qualquer coisa. O que evidencia que você é cheio do Espírito Santo são os frutos, né? Então, o que é um fruto? É um resultado natural. A gente vê ali que o Senhor Jesus, assim como também os discípulos aprenderam, a fazer analogias, né, para que fique mais didático, né, fique melhor aí o entendimento. E aí ele coloca essa questão do fruto, né, lá em Gálatas. Por quê? Porque a gente sabe que se eu tenho um caroço de manga e eu vou plantar esse caroço de manga, não vai nascer outra coisa a não ser que uma mangueira, né? E a mangueira ela vai produzir o quê? Muitas outras mangas, né? No decorrer de todo o tempo que ela estiver ali viva, né? Então, o que é o fruto? O fruto, a gente sabe que se eu sou cheio do Espírito Santo, é natural que eu produza aquilo que foi declarado, né? No caso aqui em Gálatas 5, 22 e 23, que é o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Então, se eu vejo isso na minha vida, no meu ser, se eu vejo que essas virtudes elas fazem parte da minha personalidade, do meu caráter, então o que acontece? Aí sim, aí eu vou saber, não, tá funcionando, né? Tá funcionando, tô recebendo. Antes eu era triste, agora tô, né, feliz. E você vai ver como que tudo isso funciona, né? Como que isso tudo opera, né? Porque você vai ter realmente a mudança, você vai ver isso dentro de você. Então, em Romanos 5,5, por exemplo, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Então, a gente está fazendo um jejum focado no Espírito, né, para que a gente possa superar essas debilidades que a gente tem na nossa personalidade, essa coisa da natureza humana, para que, ao invés das obras, né, da carne, a gente tenha os frutos do Espírito. Então, esse é o ponto principal. Não é o poder, não é, né, aquela movimentação espiritual que muitas das vezes a gente vê na igreja, que a gente julga ser uma evidência de espiritualidade. Né? Ah, o irmão ou a irmã é usado ou qualquer coisa assim. Não é isso. Deus usa porque Deus ele deu os dons para cada um como instrumento. Mas em Mateus 7 fica bem claro ali que se a gente for basear nossa espiritualidade nos dons, a gente pode, né, a gente sofre um sério risco de ficar de fora, né? Pensando assim, não, mas a gente curou, a gente pregou, a gente fez, a gente aconteceu, aí entregamos profecia. Jesus vai falar, nunca conheci vocês, entendeu? Então, o tempo, o período aí você vai ajustando, né? De repente você precisa de mais, de repente você precisa de menos, Fábio, em 3 horas aí, poxa, 3 horas todos os dias. Eu recomendo que inicialmente se faça 7 dias e depois você faz só uma manutenção, né? De repente, se você vem aí de uma semana sem comer, se for comer, você vai devorar um banquete. E aí depois você precisa só fazer o quê? Só aquela manutenção, tomar o seu café da manhã, o seu almoço, né? Comer alguma coisinha no lanche, fazer o seu jantar, basicamente, aí, de um modo geral. Esses são os números de refeições, né, que a gente tem aí, 4 refeições no dia. Depois você vai só fazendo a manutenção. Agora, inicialmente, né, eu trabalho na área de saúde como terapeuta e a gente tem aí o chamado protocolo Coimbra, né, do doutor Cícero Coimbra. Então, e nesse protocolo, que são altas doses de vitamina D, a gente, quer dizer, quem aplica, né, porque eu não, que é injetável, e aí são 600 mil né, de vitamina D3, que é a chamada dose de ataque, para já ter né, vitamina D ali que estava em 18, em 15, em 12, em 8, ela já toma um nível, né, já
aumenta, né, num nível já bom para tirar aquela pessoa daquela condição de, de risco de saúde, né? Porque baixa vitamina D3, uma série de doenças, não vou entrar nisso aqui agora, pode causar uma série de problemas, inclusive câncer. Então, quando a gente faz esse protocolo, essas 600 mil I que são aplicadas, né, que eu como terapeuta não posso aplicar injeção, mas eu posso recomendar para que de repente aí a pessoa ela entre em contato com o médico, né, que já tem essa legalidade para poder aplicar esse protocolo com essa dose de ataque. Porque o segundo passo, digamos assim, agora é só uma manutenção, né? Espera um tempinho e aí a D3 ela se normaliza e aí você vai agora só 10 mil I diário, que é a dose fisiológica que você consegue, aí, dependendo do tom de pele, aproximadamente 15 minutos, né? Tons mais escuros tem que ficar mais um pouco. Então você consegue através da exposição solar, 10 mil I aí, aproximadamente. Então a gente vê nessa essa analogia que eu estou fazendo aqui, você tem uma, digamos que, dose de ataque, né? São 7 dias de jejum e oração para que você, né, tava lá de repente até pessoa com depressão, pessoa com problemas emocionais, ela possa realmente, ela não simplesmente ela está sem, né, ou com pouco do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele também é mensurado, é medido em níveis, né? Se você pode ser cheio, significa que você pode ser vazio. E também não ou eu estou vazio ou eu estou cheio. Você pode estar ali mediano, entendeu? Qual é o ideal? Que a gente esteja cheio, transbordando da presença de Deus, né? Que é o Espírito Santo. Mas, às vezes, a gente não está bem abaixo e tal. Então, precisa dessa dose de ataque, que são esses 7 dias, para que você depois só faça a manutenção semanal. Aí você vai jejuar 1, 2 ou 3 ou mais vezes durante a semana, só para manter, né? E aí você ter os frutos, você ter o vigor, você ter a força, né? Os benefícios também, aquelas características ali de Isaías 11, no versículo 3, né? Então, a gente tem todo essa gama de riqueza, né, pela presença do Espírito Santo de Deus, né? Então você otimiza a sua vida de uma maneira fantástica, né? Você não é o mesmo, nunca mais você vai ser o mesmo, a não ser que você pare de jejuar pelo Espírito Santo. E aí sim. Então a gente tem aqui, ó, no próximo slide, um texto de Eclesiastes 8, verso 5 e 6, que diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há um tempo e um modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então a gente vê aqui mais uma vez, né? O tempo e o modo, né? Se eu tenho ali, vou fazer 7 dias, beleza. E vou ficar 5 horas de jejum cada dia, né? Que é o padrão, pelo menos hoje, que a gente faz no Seminário Vida Plena. E aí, o que falta? Falta o desempenho. Eu vou fazer durante 7 dias, durante 5 horas, mas como que vai ser o meu desempenho? Eu vou ficar no telefone conversando fiado? Eu vou ficar ou falando qualquer coisa. Não é o momento de conversar nem sobre coisas úteis, por exemplo, que é o trabalho, né? O período de jejum a gente já viu aqui que é um período de consagração. E a gente vai estar falando sobre isso nas próximas aulas. Então, tempo e modo, sempre observar. Para ter um resultado favorável, um resultado que você espera dentro da experiência que você está fazendo, seja qual for, você vai precisar avaliar o tempo, né? Se você separou realmente uma quantidade de tempo, será que é necessário? Eu fui lá, eu lembro que a minha avó ela sempre fala sobre isso, e eu lembro dessa ocasião. Eu, criança ali, peguei uns grãozinhos de feijão, né? Coloquei na terra e estava de meia em meia hora ia lá ver se cresceu. O desempenho foi bom, coloquei na terra, cavei e tal direitinho, joguei água, tudo certo. Mas o tempo, né? Então, às vezes, você é o contrário, né? Você tem um bom desempenho, mas você não deixou o tempo acontecer. Muitas das vezes isso acontece quando a gente busca resultados na vida, resultados financeiros, resultados profissionais, né? Então, a gente quer ali tudo para ontem. E a gente tem um bom desempenho, às vezes um ótimo, excelente desempenho,
mas o tempo ainda não foi adequado, né? Então existe essa necessidade de esperar um pouquinho para que, né? Então a gente tem que ter essa ideia, né? Poxa, não, olha, eu acho que em um ano, né? Por exemplo, em outros propósitos, em um ano eu consigo aqui essa meta aqui, um ano é o suficiente. Beleza, qual precisa ser o meu desempenho dentro desse um ano? Dentro desse um ano eu tenho que me dedicar, tenho que abrir mão do churrasco, da balada, da noitada, eu tenho que abrir mão dos finais de semana, enfim. Aí você vai ver lá qual é o desempenho que você precisa. Aqui, essa ideia que eu estou dando, que é o que eu faço, né? Inicialmente, que foi o que aconteceu comigo, 7 dias, e aí agora, repetindo, né? Dentro do Seminário Vida Plena, a gente está mensalmente repetindo esses 7 dias, e aí dentro de cada dia, 5 horas de jejum. Depois, só uma manutenção semanal, né? Não pode deixar de uma semana para outra. Você percebe que tem coisa que eu oriento, que eu falo, olha, comigo funcionou assim, você faz similar, faz mais, faz menos. Mas eu recomendo fortemente que dentro de um período de uma semana você faça pelo menos um para você manter, ok? Então é isso. Aula 2 do módulo 3. Agora a gente vai falar do foco do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima aula.